que o Senhor tem falado ao meu coração nesses últimos dias. E é uma autoanálise, né? Eu gostaria que todos nós pudéssemos olhar para essa palavra e dizer que essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Que você não pense que alguém precisaria estar aqui para ouvir isso, que você não pense que fulano que tinha que ouvir, mas que você diga, essa palavra é para mim. Amém? Você pode dizer isso? Essa palavra é para mim. Amém? Então, eu queria que você fechasse seus olhos, vamos orar. Paizinho, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a palavra que será ministrada aqui, que seja, Deus, algo que seja na nossa vida transformador, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Teu Espírito, Senhor, seja sobre as nossas vidas nessa noite, que o Teu Espírito esteja nesse lugar, Deus, trazendo revelação, entendimento, Senhor, da Tua palavra, para que nós possamos viver, Deus, em nome de Jesus. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 23. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre os fariseus, né, que Jesus cita nesse capítulo. E para a gente iniciar, eu quero esclarecer quem que eram os fariseus, né, na época de Jesus. Eles eram um grupo de judeus, as crianças, deixa as crianças irem para a salinha. Olha, queridos, antes da gente, enquanto as crianças estão indo, no próximo domingo, dia 31, é a Páscoa, amém? Então, você não pode deixar de vir para cá, de trazer seus familiares, trazer seus amigos, porque será um culto evangelístico, teremos aqui algumas apresentações e cremos que o nome do Senhor será glorificado e que a salvação vai entrar em muitas famílias, amém? Então, você não pode deixar de vir. O nosso culto será às 18 horas, normal. Não teremos o culto pela manhã. Vai ter às 18 horas, normalmente. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Os fariseus eram um grupo de judeus. Eles eram devotos à Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles surgiram em torno do segundo século antes de Cristo, né? Eles se tornaram opositores a Jesus. Eles eram um grupo extremamente obediente, digamos assim, às leis. E eles tinham muitos costumes. E Jesus, em vários textos, repreendeu severamente os fariseus. E hoje, queridos, eu quero assim trazer essa palavra para que nós possamos olhar para nós mesmos, porque muitas vezes, muitas características desses fariseus, elas estão dentro de nós. Então, nós estamos aqui na casa do Senhor, muitos de nós temos muitos anos, né, de cristãos, e em algum momento da nossa vida, a gente se deixou levar por alguma dessas coisas e nos deixou com algumas características desses fariseus. E a gente vai hoje expor isso para que nós possamos fazer essa autoanálise, né? Por isso que eu falei que essa palavra é para cada um de nós. Porque quando nós somos assim, mestres em achar defeito nas outras pessoas. Nós somos assim excelentes em julgar, né, encontrar defeitos e falar dos outros, mas quando se torna de nós mesmos, nós acabamos, né, justificando.
Então, é com todo carinho, não é nada pessoal, com todo carinho a gente vai estar colocando esses pontos aqui para a gente fazer essa autoanálise. No capítulo 23, lá Jesus ele começa, lá no primeiro versículo, ele diz, olha, então Jesus disse ao povo e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Obedeçam ao que eles dizem, mas não sigam o exemplo deles, porque eles não fazem o que mandam vocês fazerem. Essa aqui, a gente vai estar lendo praticamente o capítulo todo, mas a gente vai estar fazendo umas pausas. Então, nesse primeiro versículo, Jesus dá a primeira característica deles, que é a hipocrisia. Eles não praticam aquilo que eles pregam. Então, Jesus estava dizendo, olha, façam realmente o que eles dizem, porque eles são mestres, conhecedores da lei de Moisés. Façam exatamente o que eles dizem, mas não imitem eles naquilo que eles fazem, porque eles não cumprem aquilo que eles falam. Então, queridos, a hipocrisia muitas vezes faz parte de nós. Nós somos muito bons em falar, nós temos um evangeliquez muito lindo, e nós falamos em nome de Jesus, mas muitas vezes nós não estamos sendo testemunho daquilo que a gente fala. E isso, no decorrer que a gente vai ver, Jesus chama eles várias vezes de hipócritas. O hipócrita, ele é exatamente isso. Ele fala, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não faz. Então, para quem é pai e mãe, sabe que dentro de casa não funciona você exigir algo que você não faça. Você não tem como, por quê? Porque seus filhos, eles aprendem mais olhando você fazendo do que você exigindo que eles façam. Então, quando nós começamos a exigir algo que nós mesmos não praticamos, isso acaba se tornando uma característica, de um fariseu que exige dos outros aquilo que você mesmo não faz. Não porque é bom, você precisa fazer, mas e você faz? Você tem feito? Então, nós precisamos analisar a nossa vida e começar a fazer aquilo que nós falamos para os outros fazerem. Amém? Lá no versículo 4, exigem de vocês coisas pesadas, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, nem ao menos levantar um dedo para carregar esses fardos. Queridos, o fariseu, ele traz peso para a vida das pessoas. Ele não alivia a carga. A palavra de Deus diz que nós precisamos suportar uns aos outros. Suportar é dar suporte uns para os outros, para que a gente possa aliviar a carga uns dos outros. Mas o fariseu, ele não faz isso. Ele vai até a última moeda para trazer peso para a vida das outras pessoas. Amados, todos nós, em uma hora da nossa vida, nós vamos precisar de alguém. Alguém que nos ampare, alguém que nos ajude, alguém que vá estar conosco. Mas existem pessoas que elas não necessitam, não estão nesse momento, e elas continuam trazendo peso e sendo peso para muitos outros. A pessoa está aperreada lá e tal. Você já viu assim aquelas... Às vezes a gente vê muito isso em comerciais, em algumas coisas, que as compras de alguém, a pessoa está carregada de compras, cai tudo no chão. Aí alguém vai para poder ajudar, isso é aliviar o peso. Mas tem outros que fazem o quê? Passam por cima. A gente estava... Ontem estava assistindo Chaves lá em casa. E aí eu estava me divertindo, porque a gente ri,
E muitas vezes o Chaves ele bateu no seu Madruga e derramou, assim, derrubou um monte de papel no chão. E várias vezes, né? Toda vez que ele conseguia recolher, ele trombava de novo e derrubava. E aquelas pessoas que estavam lá transitando, elas passavam por cima dos papéis, pisavam em cima dos papéis, mas não auxiliavam. Queridos, muitas vezes nós estamos fazendo isso com as pessoas. Não exatamente com os papéis do chão, mas com os problemas das outras pessoas. Nós não nos importamos com mais ninguém, porque hoje o amor tem se esfriado. E nós estamos dentre esses, que o nosso coração ele não arde mais de amor pelo próximo. E a gente não consegue mais auxiliar, porque a gente sabe que cada um tem que passar por suas provações. Sim, exatamente. Cada um precisa. Mas quando nós aliviamos a carga de alguém, querido, nós estamos sendo cristãos. Estava falando lá em casa, tem um pouquinho de grama lá na frente, e às vezes não é mais grama, vira pastos verdejantes, ainda mais agora em época de chuva. E cresce muito e fica assim, muito alto, mais alto que 30 centímetros, né, da régua. E na semana passada nós começamos uma empreitada lá em casa, né, os meninos, e o Renato começou a cortar a grama, e eu fiquei lá fazendo a unha, né, lá fora fazendo a unha. E aí eu vi todo mundo lá empenhado, falei, não, deixa eu ajudar também. Aí fomos, né, lá cortar a grama, tinha areia, né, de uma obra que a gente tinha feito lá, e aí o Renato começou a encher os baldes, e a gente, para colocar, né, num terreno vazio. E aí, o Rodrigo vem, né, lá vem o Rodrigo. Meu filho tem um carrinho de mão lá em casa não, tia, mas aí ele foi para casa, daqui a pouco ele volta com um carrinho de mão, que ele arrumou emprestado para poder nos auxiliar. Daqui a pouco ele vai embora de novo, ele volta com mais uma enxada. Daqui a pouco ele vai de novo, ele volta com mais uma pá. Eu falei, moço, a mão de obra é boa. E aí, por fim, né, eu fiquei só administrando a situação e olhando eles, e aí eles começaram a carregar, encher o carrinho de mão. E na casa do meu vizinho, a nossa rua, as casas de cima, elas são no nível mais alto. Então, a água toda empoça na frente da minha casa. E aí tinha muita terra, muita lama e esgoto, assim, na casa do vizinho. E eu comecei a tirar uns matos de lá. E aí, por fim, nós limpamos a casa do vizinho também. E aquilo, assim, traz satisfação. Né? O vizinho, eu não sei se ele reparou, não sei se ele viu, ele nunca não disse nada também. Mas eu estava falando para o Renato, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, não querendo a recompensa e o agradecimento dele. Porque se a casa está cheia dele, está cheia de lodo, lá de terra, vai impedir que a água que passa na frente da minha casa continue descendo. Então, eu limpando a casa dele, a minha vai ficar limpa também. Então, nós fizemos isso. Era a nossa obrigação? Não era a nossa obrigação. Mas nós quisemos fazer isso. Porque muitas vezes, queridos, as nossas atitudes elas vão impactar as outras vidas, mais do que tudo aquilo que a gente fala. E ficou bonito. Então, muitas vezes, queridos, nós não queremos aliviar o fardo de outras pessoas, porque não é nossa obrigação. Não é minha obrigação, a casa não é minha. Se ele quiser, ele pode limpar dele. Ele pode limpar dele. Mas eu só lembro da Leia falando aqui numa ministração. Ela disse, talvez o seu vizinho seja você é a única pessoa que ele tem para orar por ele. E esse meu vizinho, toda vez que eu respiro fundo, eu lembro da Leia falando isso. Eu falo, Senhor, abençoa o meu vizinho. Então, queridos, não é a nossa obrigação, mas nós precisamos ser cristãos, nós precisamos ser diferentes e fazer aliviar as cargas uns dos outros. Lá em Provérbios 11, 25, fala que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá.
Se você estiver passando por coisa, você fala assim, poxa, porque ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Comece a semear ajuda, querido. Semeie. A lei da semeadura, ela nunca vai falhar conosco. Então, semeie na vida das pessoas, esteja com alguém. O que eu posso fazer por você? O que eu posso te ajudar? O que está sendo difícil? Deixa eu aliviar a sua bagagem. Amém? Nos versículos de 5 a 7, tudo o que fazem é para se mostrar. Eles se fingem de santos, levam afixados nos braços extensas orações com versículos das Escrituras e alongam as barras dos seus mantos. E como gostam de tomar os principais lugares nos banquetes e os assentos mais importantes na sinagoga. Como apreciam a consideração que se presta a eles nas praças e serem chamados de mestre. Queridos, aqui ele fala que gostam de aparecer. Pessoas que gostam de aparecer, gostam de estar, a gente fala, né, um belo ditado, por cima da carne seca. Não importa o que precisa ser feito para aparecer, mas querem aparecer. Gostam dos lugares mais importantes. Isso não é pecado você almejar estar num lugar melhor. O que é pecado, queridos, é que a intenção do coração de você estar lá é para quê? Para que a glória de Deus apareça ou para que você mostre as suas coisas? Aquilo que você conquistou, aquilo que você sabe, aquilo que você conhece. Então, aqui eles tinham as roupas, as franjas, né, nas roupas dele, e eles colocavam trechos da palavra de Deus. E aí, o que eles faziam? Para se mostrar mais santos, eles aumentavam essas franjas para colocar trechos maiores, porque, né, como diz aqui no versículo 5, eles fingem de santos. Porque quando você vê a palavra, eles conhecem, eles estão mostrando ali o que eles querem, né? Eles estão mostrando a palavra de Deus, mas na verdade eles querem mostrar que eles são melhores do que os outros. E a palavra de Deus, ela não serve para mostrar que nós somos melhores do que os outros. A palavra de Deus serve para apontar para cada um de nós que nós somos pecadores e nós precisamos da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Amém? A partir do versículo 8. Nunca deixem que alguém chame vocês de mestre, porque existe um só mestre, e todos vocês estão no mesmo nível como irmãos. Não se dirijam a ninguém aqui na terra chamando-o de pai, porque você só tem um pai que está nos céus. Não se deixem chamar de chefe, porque somente um é o chefe de vocês, isto é, o Messias. Quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. Para ser o maior de todos, é preciso ser servo. Mas aqueles que se acham grandes sofrerão humilhação, e aqueles que se humilham serão engrandecidos. Queridos, nesses versículos a gente vê aqui, ele fala, então eu não posso chamar ninguém de mestre, eu não posso chamar ninguém de pai, como que eu chamo meu pai de pai, isso aqui diz que não pode chamar? Mas aqui, o que Jesus está falando aqui é que eles querem se colocar no lugar de pais. Né? Nós tivemos aqui muito tempo, e até hoje assim é falado, e algumas pessoas consideram, eu mesmo, né, considero pais espirituais, tenho honra, né, pelos meus pais espirituais, mas eles nunca quiseram tomar o lugar dos meus pais biológicos. Nunca. Mas existem pessoas que querem se colocar no lugar até no lugar de Deus, como o mestre maior, como o Messias, o enviado de Deus. Então, o problema não é você chamar de mestre, você chamar de pai. O problema é reverenciar ou ser reverenciado por isso. E aqui os fariseus, eles gostavam disso. Eles queriam essa glória para si.
Eles queriam ser, né, estar acima de tudo, né, e de todos. E a partir lá no versículo 13, ai de vocês fariseus e demais mestres da lei, hipócritas, pois vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Querido, essa é uma acusação muito séria. Queria que você circulasse aí na sua Bíblia. E não entrar no reino de Deus e impedir que os outros entrem é algo muito grave diante do Senhor. Muitas vezes as nossas atitudes, a nossa religiosidade, ela está causando repugnância na vida das pessoas. A gente sempre olhar para as pessoas e taxar elas como certas ou erradas, isso acaba deixando elas mais distantes do Senhor. Imagine se você quisesse entrar aqui na igreja e tivesse 4 homens ali na porta e eles não movem o pé daí e você pede licença e eles não saem e você não consegue passar para dentro. A religiosidade, ela faz isso. Porque com essas características até agora que eu citei, elas acabam olhando, as pessoas olham e elas acabam não vindo, elas não têm liberdade para entrar num ambiente desses. Porque, como a gente viu lá no versículo 5, eles se fingem de santos. Então, uma pessoa pecadora, ela não vai se sentir bem do lado de uma pessoa que ela nunca erra, que ela nunca reconhece os seus erros. Nunca erra é modo de dizer, porque todos nós erramos. Agora, reconhecer os nossos erros e pedir perdão e voltar atrás é outra coisa. E os fariseus não fazem isso. Os fariseus, eles não reconhecem os seus erros. Versículo 14. Ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, vocês parecem santos com todas as suas longas orações públicas nas ruas, enquanto exploram as viúvas nas casas delas. Por isso, o castigo de vocês será maior. Querido, todo fariseu é um mentiroso aproveitador. Aqui nessa época, sempre Jesus teve um cuidado muito grande com as viúvas e com os órfãos. E eles se aproveitavam da fragilidade dessas viúvas. E para compensar esse aproveitamento deles, eles diziam que estavam fazendo longas orações. Você pode nunca orar por uma pessoa na frente dela, mas o dia que você ajudar ela, vai valer mais do que meia hora de oração que você tivesse orado ali na frente dela. Não seja aproveitador de ninguém. Não seja mentiroso. Porque isso é uma característica forte. E Jesus fala aqui, já pela 3ª vez, hipócritas, vocês são aproveitadores e mentirosos. Não compense, não tente compensar a sua falta de caráter com muito tempo de oração. Você precisa orar sim. Nós precisamos orar. Mas os efeitos da oração, elas precisam ser vistas na nossa vida. A gente precisa ter frutos de transformação. Eu estou fazendo agora em maio 21 anos de convertida. E, queridos, cada dia mais, quando eu olho para mim, eu vejo que tem muitas coisas que precisam ser transformadas na minha vida. Muitas coisas. Porque às vezes a gente acha que a gente alcança um patamar de santidade que
a gente estaria pronto para ser arrebatado, né? Mas nós não estamos assim. Nós precisamos ser transformados dia após dia. Eu e você. E nós precisamos lutar contra essas características de fariseus nas nossas vidas. Amém? Versículo 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque vão a qualquer distância, percorrendo a terra e mar, para converter alguém, e depois fazem a mesma pessoa 2 vezes mais digna do inferno do que vocês. Queridos, isso aqui é muito sério, quando se trata de estar contaminando vida de pessoas. Às vezes, quem está do nosso lado, a gente não está nem aí, mas a gente percorre aí, vai para não sei aonde, para contaminar pessoas, para falar, para denegrir a imagem de outros, para colocar as suas ideias, as suas convicções, porque aquilo que eu penso é somente isso que é o certo. E acaba contaminando outras pessoas, e aqui a Bíblia diz que você torna ela 2 vezes pior, merecedora do inferno do que você. Que nós tenhamos cuidado disso. Aqui eles fazem discípulos para si. Nós precisamos expandir o reino de Deus nessa cidade e fazer discípulos do Senhor, para o Senhor. Nós não fazemos discípulos para eles estarem suprindo as nossas necessidades, porque quem supre as nossas necessidades é o Senhor. Nós fazemos discípulos batizando em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo, e ensinando elas a guardar todos os mandamentos que Jesus nos ordenou. É para isso que a gente precisa fazer discípulos, não para nós mesmos. Versículo 16. Ai de vocês, guias cegos, porque dizem, se alguém jurar pelo templo do Senhor, não tem importância. Pode-se quebrar o voto, mas um juramento pelo ouro do templo deve ser cumprido. Cegos e insensatos, que é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Então aqui, queridos, você vai ver algumas características até o versículo 22. Eles são guias cegos, enganadores, gananciosos. Porque eles dizem, não, você vem e jura, se você jurar pelo altar, você pode quebrar o seu voto, porque o altar não tem muita validade. Mas se você jurar pelo ouro do altar, aí você precisa cumprir. A pessoa que aqui, quando nós estamos com essa característica, nós não temos um valor, nós temos preço. O quanto vale aí, monetariamente falando. Que a ganância, ela não venha fazer parte da nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Eles são omissos, lá no versículo 23, ele diz, ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, vocês dão o dízimo até da folha da hortelã, da erva doce e do cominho, mas se esquecem das coisas importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo de tudo, mas não devem deixar de fazer as coisas importantes. Guias cegos, vocês coam um mosquito, mas engolem o camelo. Queridos, muitas vezes nós somos assim. Nós pegamos qualquer detalhezinho, mas mínimas coisas, né? Como ele diz, nós coamos os mosquitos, mas nós engolimos camelos. Porque quando aquilo vai ser a nosso favor, nós estamos dispostos a engolir um camelo. Mas a partir do momento em que a gente olha, né, para outra pessoa, para condenar, nós encontramos e coamos um mosquito na vida dela. E aqui, queridos, eles estão sendo omissos, eles se preocupam em dar as pequenas coisas. Ele diz que vocês dão o dízimo do coentro, das sementes, mas vocês estão esquecendo do amor,
da misericórdia, da fé, a fidelidade. Vocês devem continuar dando dízimo de tudo, mas não se esqueçam do principal, do mais importante, que é a misericórdia, o amor, a fé, a fidelidade. Amém, queridos? No versículo 25, ai de vocês fariseus e mestres da lei hipócritas, vocês são tão cuidadosos em limpar a parte exterior da taça e do prato, mas o interior está imundo, cheio de ganância e de cobiça. Fariseus cegos, limpem primeiro o seu interior da taça e do prato, e então o seu exterior também ficará limpo. Queridos, aqui a gente vê uma falta de domínio próprio e uma vida de aparência, né, do fariseu. Porque eles não conseguem se analisarem, eles querem limpar os outros. E o que a Bíblia diz? Que antes da gente acusar, né, olhar para o outro, a gente precisa fazer o quê? Tirar a trave que está nos nossos olhos. Para que aí sim a gente possa ir lá e tirar a trave do olho do nosso irmão. Mas aqui eles não têm, né, a falta de domínio próprio é uma característica do fariseu. Ele vai querer fazer para os outros e aparecer e exigir que aquilo seja feito. Né, vivem de aparência, são sepulcros caiados, lá no versículo 26, né, 27. Ai de vocês, fariseus, mestres da lei, vocês são como belos túmulos pintados, bonitos por fora, mas por dentro, cheios de ossos de homens mortos e de podridão e sujeira. Vocês procuram parecer homens santos, mas por baixo desses mantos de bondade estão coração manchados de toda espécie de fingimento e maldade. Queridos, muitas vezes, hoje nós vivemos no mundo da internet, e você vê muito isso porque ninguém posta o que é ruim. Ninguém quer postar e aparecer com coisas ruins. Mas a pessoa vai postar o quê? Viagens, família feliz, momentos importantes, dinheiro, né? Aquilo que conquistou, ela vai mostrar. Mas ele está desligando, peraí, gente. Então, queridos, ninguém consegue ver o coração a não ser o Senhor. Ninguém vê o coração, e muitos são sepulcros caiados, como aqui nessa minha versão diz, são túmulos bonitos, são túmulos, né, constrói monumentos, eles são túmulos bonitos, mas por dentro tem o que? Morte, tem podridão. E, queridos, muitas vezes nós estamos assim, dentro do nosso coração. Só o Senhor sabe como nós estamos. A aparência é belíssima, porque hoje tem botox para tudo. Mas o coração, dentro de nós existe morte, existe podridão, que precisa ser tirado de nós. Amém? Versículo 29, ai de vocês fariseus e mestres da lei hipócritas, pois constroem monumentos aos profetas mortos pelos seus pais e depositam flores nos túmulos de homens bondosos que eles destruíram. Olha como que é interessante aqui. Eu vou continuar o 30 e o 31 para a gente ver. Ó. E dizem, é claro que se tivéssemos vivido no templo dos nossos antepassados, nós não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos derramado o sangue dos profetas. Dizendo isso, vocês estão acusando a si mesmos de serem filhos dos homens perversos que assassinaram os profetas. Falsos. Pessoas que
fazem monumentos, né? Diante da pessoa está aqui, fazendo um monumento dela. Mas, quando viram as costas, disse, a gente não teria feito isso não. Se fosse eu, não teria feito isso de jeito nenhum. São falsos, se acham melhores do que aqueles que já passaram, do que aqueles dos profetas. Não, eu não faria isso. Se fosse comigo, eu não teria matado os profetas. Se acham melhores do que aqueles que se passaram. Queridos, muitas vezes nós somos assim. A gente diz, se fosse meu filho. Se fosse eu. Eu não teria feito dessa forma. Mas é claro, porque não foi você que passou. Cada um tem as suas reações. Se a pessoa errou, deixou de errar, ela vai ter os seus acertos. E ela vai buscar no Senhor. E a gente precisa estar aliviando as cargas uns dos outros. Amém? Falo mal dos profetas, são acusadores. Queridos, não fale mal dos profetas. Não seja acusador. E a gente vai pular lá para o versículo 37, que diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja todos aqueles que Deus lhe envia. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Um fariseu, ele não consegue receber o amor e o cuidado de Deus. Muitas vezes o Senhor quer cuidar de nós, quer tratar de nós. Você já viu algum vídeo da galinha colocando os pintinhos debaixo das asas? Quem são os mais pisados? Os que estão mais próximos dela, ela acaba pisando às vezes em cima. Mas ele está protegido lá. Muitas vezes o Senhor quer cuidar de nós. E por algumas vezes nós sermos pisados em algumas coisas, a gente rejeita esse cuidado e a gente prefere sair. Então, amados, hoje, eu estou aqui carinhosamente para dizer que nós temos muitas características de fariseus. E antes dessa palavra vir, ela passou por aqui. Então, não é trazendo algo. Você pensa assim, eu vim num domingo à noite para receber uma palavra de Deus na minha vida, mas é uma palavra de Deus? Mas é algo para que a gente possa estar analisando as nossas vidas e buscando transformação no Senhor. Por que nós agimos dessa forma? Porque nós precisamos ser curados na nossa alma. Todas essas atitudes de fariseu que eu citei aqui desse capítulo, são muros de proteção que nós levantamos na nossa vida. Porque até hoje, nós vivemos até hoje e nós somos o fruto, principalmente da convivência do ambiente familiar. E muitas vezes nós nos tornamos assim um fariseu, para proteger o nosso coração de ser ferido novamente. Mas hoje o Senhor, Ele vem tirar todos esses muros, toda essa escama, para dizer que Ele quer nos curar. Amém, queridos? Jeremias 17:14, ele diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. O Senhor tem interesse em curar as nossas vidas. O Senhor tem interesse em agir no nosso coração. Nós temos o exemplo de um fariseu aqui, que ele recebeu a transformação. Lá em João, abre lá comigo, João capítulo 3.
havia uma autoridade religiosa, a partir do primeiro versículo, entre os judeus, cujo nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar, e os seus milagres são uma prova suficiente disso. Jesus respondeu: Verdadeiramente digo-lhe isto, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo? Exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar ao ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: O que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Queridos, Nicodemos, ele teve uma experiência aqui. E ele reconheceu o que os outros fariseus não reconheceram, porque eles viviam na lei e Jesus ele veio e fez muitos milagres que não constam na lei. E aquilo era demais aos olhos deles. Mas Nicodemos reconheceu e disse que verdadeiramente, mestre, todos nós sabemos que Deus o enviou, porque os seus milagres são uma prova suficiente disso. Então ele reconheceu, o que muitos outros não conseguiram fazer. Jesus curava nos sábados. E aí ele estava quebrando uma lei, para eles. Então, era muito difícil um fariseu crer em Jesus. Mas aqui Nicodemos, ele teve essa experiência maravilhosa. Queridos, que nós possamos ter essa experiência com o Senhor. E todo fariseu, ele precisa se converter. Então, hoje, nós estamos aqui para nos converter ao Senhor. Na física, quando se fala em conversão, são vários pontos, são vários feixes de luz convergindo a um único ponto. Então, imagine a minha vida e a sua vida nessa noite, indo em direção a Jesus e se convertendo. Porque nós precisamos nos converter todos os dias. Amém? Você já fez a sua decisão por Jesus? Eu sei que já. Mas nós precisamos nos converter cada dia. Como é que nós vamos sair dessa posição de fariseus? C.L. Lewis, ele diz que nós precisamos ser pequenos cristos. Como que nós vamos passar a ser pequenos cristos? Primeiro, queridos, assumindo os nossos erros, reconhecendo que nós nos encaixamos, Senhor, eu me encaixo em muitas dessas características aqui. E nós precisamos reconhecer, nos arrepender de tais atitudes. Porque lá em Provérbios 28, fala assim, quem oculta os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona alcança a misericórdia. A misericórdia de Deus ela só vai chegar na sua vida a partir do momento em que você confessar e abandonar os pecados. Clamando ao Espírito Santo para que nos auxilie no processo de transformação. Em João 14, diz o seguinte, 14:26, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo que eu lhe disse. Queridos, o Espírito Santo é aquele que vai nos auxiliar, é aquele que vai nos ensinar a viver como pequenos cristos e sair desse fariseísmo que nós entramos. Amém? E policiando os nossos pensamentos e atitudes que já viraram rotina da nossa vida. Acusar os outros, achar erro nos outros, isso tudo é mania já que está em nós. E aí a gente vai se policiando para tirar isso das nossas vidas. E isso é possível. Quando eu vim para Jesus, eu tinha
alguns vícios de linguagem que todos nós temos quando viemos do catolicismo. E aquilo eu fui me policiando, e aí hoje não faz mais parte da minha vida. Então não faz mais. Por quê? Porque eu fui me policiando até eu ter outros vícios de linguagem que não eram esses. Hoje eu tenho outros que também, quando eu vejo, começo a me policiar para que, né, isso não fique, é uma rotina na minha vida. Então, a palavra de Deus fala em Mateus 26, 41, vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos vigiar. Queridos, o seu espírito está disposto a batalhar, a guerrear, a ir adiante. E você precisa ser, como diz aqui, nascer do Espírito, porque o que nasce do Espírito, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nós precisamos viver no Espírito de Deus. A carne é fraca, o texto diz, mas o Espírito, algumas versões diz, o Espírito está pronto. Então, o seu espírito está pronto para guerrear, o seu espírito está pronto para ser transformado, o seu espírito está pronto para buscar mudança. E a gente não pode ceder às tentações da carne. Amém? Então, não fique chateado comigo nessa noite, mas analise sua vida, que durante essa semana você possa estar buscando no Senhor, em oração, para que nós juntos possamos mudar. Porque é muito fácil nós fazermos uma música, ou falarmos, ou acusarmos a igreja, mas nós fazemos parte da igreja. Nós não somos a igreja em si, nós somos membros do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja. Amém? Então, quando você fala, joga a responsabilidade para a igreja, você está jogando a responsabilidade para cima de si mesmo, porque você faz parte desse corpo. Amém? Queria te convidar a ficar em pé, e que você nessa noite possa estar orando, e falando ao Senhor, Senhor, eu preciso ser transformado na minha vida, nas minhas atitudes. O Senhor é conosco, querido. O Senhor, Ele nunca está aqui, Ele não vem nos acusar. Ele vem nos falar, nos mostrar, para que nós possamos ser transformados e o nome dEle seja exaltado nas nossas vidas. Que possamos viver e que possamos ser pequenos cristos, aonde nós passarmos. Tirar essas características de fariseu e mostrar a glória de Deus, aliviando as cargas uns dos outros. Amém? Enquanto a canção toca, eu queria que você falasse com o Senhor, que você buscasse em Deus e pedisse para que seu coração seja transformado, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita
necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. A palavra de Deus diz que Deus é amor. E Ele diz para nós, um comando muito lindo: amar ao próximo como a si mesmo. Essa ministração de hoje foi muito fortalecendo essa palavra de amar ao próximo. Entenda o seguinte, como foi dito aqui, os pastores Lucimara, Renato e os filhos estavam limpando a frente da casa do vizinho, para que a sujeira não viesse para a sua casa. Preste atenção, meu amado. Nós podemos fazer isso por amor. Se nós fizéssemos isso pela nossa cidade, amar o próximo, independente de quem seja, nós estaríamos fazendo uma cidade melhor. E quem que vive nessa cidade em primeiro lugar? Nós. O que é bom para nós, a limpeza deles, na casa deles, não vem nenhuma sujeira para nós. Assim Deus quer que nós venhamos a viver. Amém? Oh Deus, como sacerdote desse lugar, eu abençoo cada vida que o Senhor trouxe aqui nesse lugar, Pai. Abençoa, Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo, cada vida, porque eu tenho convicção que essas pessoas vieram aqui por causa do Teu amor, por causa do Teu cuidado delas, por elas, Pai. Por isso eu te peço, Pai, os abençoa mais e mais. Abre o entendimento para o que eles ouviram agora, eu te peço, ó Espírito Santo de Deus. E vem, Senhor Deus, trazendo uma semana maravilhosa, para que eles possam deparar com a Tua palavra a cada dia, Senhor Deus, e seja o perfume de Jesus na vida de cada um deles. Santo Deus de Israel, eu te peço, levanta o Teu rosto sobre essa igreja, sobre cada um de nós, e ministra sobre nós a Tua paz, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Dê um abraço em quem está perto de você. Cumprimente em nome de Jesus.